Por mais que eu já tenha falado aqui no canal em uns 2 vídeos, pelo menos, especificamente sobre gravidade, e por mais que talvez você que está assistindo já tenha estudado física básica em algum nível de estudo, seja no ensino médio, na graduação ou em algum outro canal de divulgação científica aqui do YouTube, a questão desse vídeo ainda levanta algum tipo de concepção alternativa, talvez não na sua cabeça, mas na de alguém que está assistindo esse vídeo. A questão é como aquela que está aqui no título. Existe gravidade no espaço? E eu quero que você pense bem na resposta para essa pergunta. Muitos de vocês podem concordar com a afirmação de que não existe gravidade no espaço entre planetas, entre estrelas, onde existe vácuo, não existe gravidade. Esse é um pensamento que é totalmente plausível, já que a gente associa a gravidade àquilo que nos puxa para baixo. A gente associa a gravidade à nossa experiência terrestre da gravidade. É aquilo que nos puxa para baixo, que nos faz cair para baixo. E se nós sempre vermos filmes de astronautas, filmes de espaço, documentários, nós sempre vamos ver os astronautas flutuando. E a conclusão óbvia disso seria de que eles flutuam porque não tem gravidade. Mas infelizmente a noção de para baixo e de cair são extremamente relativas na física. Dizer que algo cai para baixo não é um pleonasmo para a física. A informação de para onde um corpo está caindo é muito relevante. E para explicar toda essa questão, vamos primeiro pegar o caso de astronautas em órbita na Estação Internacional Espacial, vamos dizer. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar vários vídeos de astronautas na Estação Espacial Internacional e esses astronautas estão simplesmente flutuando, assim como a nave que os leva, a Estação Espacial, ela não cai em direção ao centro da Terra. Os astronautas não caem no chão da nave, tudo parece estar no zero gravidade, como a gente sempre ouve por aí, sensação de zero gravidade. Mas e se eu disser para vocês que tanto a estação espacial quanto os astronautas que estão nela estão o tempo todo caindo? E eles não estão caindo de uma forma diferente, que a gente, nossa, como assim caindo? É uma pegadinha. Não, eles estão caindo literalmente tanto quanto um paraquedista que acabou de saltar de um avião está caindo. E pasmem, a queda da estação espacial e de seus astronautas se deve a nada menos, nada mais do que a força gravitacional da Terra. Mas como que pode isso, Se a gravidade é uma força que parece nos puxar para o centro da Terra e a estação espacial não está caindo em direção ao centro da Terra, ela está andando sempre paralela à superfície, ela não cai, ela não desce, ela não chega no chão. Como algo pode estar caindo, está sendo atraído pela gravidade e não chegar no chão, não ser atraído para o centro da Terra como nós aqui na Terra? Bom, para isso eu vou primeiro puxar uma frase popular que diz que tudo que sobe, desce. Uau! Se eu jogar um objeto qualquer para cima, ele vai cair. Se eu jogar um objeto qualquer para cima e para frente, ele vai cair em algum lugar mais para frente do que onde eu joguei. Mas o que aconteceria se eu começasse a jogar objetos para cima e para frente com cada vez mais velocidade para frente? E mais velocidade e mais velocidade. Os objetos cairiam mais longe e cada vez mais longe. Isso é totalmente perceptível no senso comum, certo? Só que a Terra é uma esfera. Se eu jogar o objeto com muita velocidade e ele for muito longe, vai chegar no ponto em que para que ele atinja o chão, ele tenha que fazer um movimento circular ao redor da Terra. Claro, isso no limite de eu jogar ele muito longe. E se eu continuar jogando ele cada vez mais longe, com mais velocidade, e mais velocidade, e mais velocidade, vai chegar num ponto em que eu vou conseguir fazer com que ele não toque novamente o chão. E sim, ele consiga virar a volta completa na Terra sem tocar o chão. É isso que está se passando nessa animaçãozinha aí que eu estou mostrando na tela. E é simplesmente isso que se chama colocar um objeto em órbita. Você dá velocidade suficiente para ele para que a sua queda nunca atinja o chão. Você faz com que o corpo caia infinitamente sem nunca tocar o chão. Isso é um resultado um pouco contraintuitivo, mas não é totalmente absurdo. A natureza já se encarregou de fazer isso muito bem, colocando a Lua em órbita da Terra, a Terra em órbita do Sol, o Sol na órbita da galáxia. Os astronautas da Estação Espacial estão caindo, estão experimentando uma queda livre
tão grande quanto o paraquedista que está livre no ar. O paraquedista consegue se mover para cá e para lá, como se estivesse flutuando, desde que ele tenha impulso e habilidade suficiente para isso, da mesma forma que os astronautas na estação espacial podem se flutuar de um lado para o outro, desde que eles tenham habilidade e consigam se empurrar de um lugar para o outro. É claro, aqui na Terra nada é tão simples quanto ficar jogando objetos para cima e para frente com velocidades quaisquer que você vai conseguir uma órbita qualquer. Você precisa de um ferramental matemático um pouco mais poderoso, uma física mais poderosa para trabalhar com isso, para prever para onde é que você vai lançar, né, dependendo qual é o seu objetivo, se você quer que o corpo orbite mais alto ou mais baixo. Mas mesmo assim, o caso é que não vai existir também um corpo que nunca vai mudar de altura. Ele vai estar caindo e vai estar perdendo ou ganhando altura conforme o passar do tempo. Aí na tela vocês estão vendo o gráfico da Estação Espacial Internacional, a altura dela ao longo dos últimos 20 anos, até 2018. Você percebe que ela varia de 300 km de altitude até 400 e ela vai oscilando. Não é um negócio que também permanece sempre na mesma altura. Mas a questão é que ela nunca toca o solo. Por quê? Porque ela tem velocidade suficiente para permanecer ali. Só que se não houvesse gravidade, se a gravidade fosse desligada, ela simplesmente sairia reto. Ela não iria mais fazer a curva. Ela partiria a sua trajetória de maneira retilínea, sem procurar lugar nenhum. E perceba que a altura da Estação Espacial Internacional não é nem tão grande, né? 300, 400 quilômetros não seriam suficientes nem para a gente dizer que a gravidade de lá é muito fraca. Você tem só 300 quilômetros acima do nível da superfície. Não é um negócio grande, absurdo comparado com o tamanho da Terra, certo? Eu acabei de usar uma argumentação que sai da Terra para mostrar que objetos em órbita também sofrem a força da gravidade. Logo a gente chega na conclusão de que existe gravidade para todo objeto que está em órbita. A gravidade existe no espaço para objetos em órbita. Mas na verdade, o simples conhecimento da natureza da força gravitacional nos permitiria entender que a gravidade, na verdade, é uma força que se estende infinitamente sem limites pelo espaço e chegar então à conclusão que responde à pergunta desse vídeo. Em todo ponto do espaço, não importa onde ele está, se ele está aqui na Terra, se ele está entre a Terra e a Lua, se ele está entre Marte e Júpiter, nós podemos medir um campo gravitacional nesse ponto. Então sim, existe gravidade no espaço. Essa é a resposta para a pergunta do vídeo. A única questão que talvez gere confusão é que nem sempre a gravidade é sentida da mesma forma que aqui na Terra e com a mesma intensidade. Na Terra nós sentimos a gravidade apenas por conta da reação que o chão faz no nosso pé quando o nosso pé empurra o chão por conta da gravidade. Essa é a chamada força de contato ou força normal. Se nós eliminarmos o chão, nós vamos estar em queda livre, da mesma forma que um paraquedista e da mesma forma que um astronauta na Estação Espacial Internacional. Outro ponto é que nós não sentimos a gravidade em todos os pontos do espaço com a mesma intensidade. Isso porque, como eu já falei em alguns vídeos aqui do canal, a gravidade é uma força que diminui com o quadrado da distância que você está do corpo que está te atraindo gravitacionalmente. Por exemplo, se você dobrar a sua distância para a Terra, a força gravitacional da Terra sobre você vai cair 4 vezes, sempre o quadrado do quanto você aumentou a distância. E aí faz sentido a inexistência de forças gravitacionais no espaço entre dois planetas, entre duas estrelas, como por exemplo é apresentado no filme Perdido em Marte, onde os astronautas saem da Terra em direção a Marte e nesse percurso eles precisam de um gerador de gravidade artificial ali na sua estação espacial para poder sentir algum tipo de atração, para poder cair no chão, digamos, né? Ser atraído para o chão e não ficar flutuando a viagem inteira. Isso porque no espaço entre a Terra e Marte não existe força gravitacional desses planetas. A única força agindo ali, e significativa, digamos assim, seria a força do Sol. Só que a força gravitacional do Sol, ela é tão pequena, mas tão pequena que ela só age sobre corpos massivos. Ela, na verdade, ela é bem grande, só que como a gente já está muito longe, mas muito longe do Sol, ela se torna imperceptível. Se você estivesse em algum ponto entre a Terra e Marte, a força gravitacional que você sentiria devido ao Sol seria 1.600 vezes menor do que a força que você sente aqui na Terra.
por causa da atração da Terra. Então, seria basicamente como se você não tivesse peso, você não sentiria nenhum tipo de força te puxando para lugar nenhum. Você se sentiria mais livre do que preso a alguma coisa. Isso que acontece na maior parte do espaço. A gente não sente a gravidade da mesma forma. Claro que a gente nunca foi para o espaço, ou poucas pessoas foram para o espaço vazio entre dois planetas, mas quando a gente vê essas representações, a gente imagina como seria, né? Como a inexistência de gravidade. A questão é, existe gravidade, mas a gente não sente ela tão intensamente quanto aqui na Terra. Espero que quando alguém fizer uma pergunta para você desse sentido, quando você tiver que falar sobre isso, ou quando, sei lá, eu espero que fique na sua cabeça essa frase. Existe gravidade em todo ponto do espaço, mas a gente não sente ela da mesma forma, nem da mesma intensidade com que a gente sente aqui na Terra. Certo? Eu espero ter passado a mensagem desse vídeo para você, eu espero que você avalie o vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva no canal se quiser receber mais vídeos, né? A gente está conseguindo crescer o canal, 500 inscritos chegamos aí agora no último mês. E vamos lá chegar a 1000 inscritos e cada vez divulgar mais a ciência, divulgar mais a física, falar sobre esses assuntos. Eu acho interessante, se vocês gostam de me assistir, fico feliz. Até um próximo vídeo, espero que fique bem, valeu!